Muito bem-vindos a mais um episódio del Caminho Largo. Esta é com um convidado muito especial, que guarda um lugar no meu coração. A pessoa que me recebeu quando eu cheguei do Uruguai, aqui no Brasil, meio perdido, sem saber ainda muito bem como me achar, com uma mochilinha, disposto a dar tudo de mim, mas sem esse sentimento de ainda ter minha vida no eixo, organizada. E ele me recebeu, me acolheu na empresa que a gente trabalhou junto por muitos anos e foi um mentor para mim por toda essa carreira que passamos juntos. Virou um grande amigo. Estou com vocês, o senhor Anderson Okamura. Seja bem-vindo. Obrigado, Passo. feliz de estar aqui. Acho que é uma história longa aí de aprendizado mútuo, né? Na verdade, a gente ajudou, de repente, você no começo aqui, porque é aquela primeira acolhida, mas, obviamente, a gente trocou muita figurinha nesses mais de 15 anos aí de amizade, de relacionamento, e agora no novo momento aí, né? Sim. Quem falaria que a gente estaria gravando um podcast quantos anos? 15 anos depois que eu cheguei aqui, que a gente entrou na empresa mais ou menos no mesmo tempo, mas que eu cheguei no Brasil já de uns 15 anos. É um caminho largo sendo escrito, né? Na verdade, ainda tem muitos anos aí pela frente, muitos caminhos pela frente, e espero poder participar, né? Sem dúvida. Agora com as crianças, com os filhos, é uma nova etapa, numa nova profissão, tudo novo. Sim. Né? E olhando essa nossa história, que você sente que a gente teve desafios principais, que foram muitos, né? Acho que a gente brincava que cada dia era igual ao ano, em qualquer empresa, era realmente um ritmo muito intenso, uma empresa em constante crescimento, estruturação, com as dores do crescimento exponencial de um negócio que demandava muito, indústria, logística, comercial, recursos humanos, TI. Você passou por várias áreas também, em esse famoso job rotation, ou conceitos que depois viraram mais comuns, mas naquela época ainda talvez não eram tão conhecidos. Mas que desafios você sente que foram os principais, olhando para trás na nossa... O desafio principal sempre é gente, né? Cultura. Sempre, quando um pouco da nossa história é que a empresa que a gente trabalhava foi comprada 2 vezes, né? Então tiveram dois formatos a serem adequados, e toda grande mudança, toda transformação, ela traz um ônus de adequação entre pessoas muito forte. Então acho que o principal desafio, e aí, independentemente da mudança, e nessas duas que a gente passou, foram mudanças muito pesadas, né? Então, mudanças pequenas já geram muito desconforto. Então, mudanças grandes com controladores com culturas diferentes, né? A primeira na Inglaterra. Os ingleses, com aquela rigidez inglesa e tudo mais, cada centavo, né? Muito rigoroso nessa parte, também na parte de segurança. Vem os colombianos, quando nos adquirem, apesar de serem latinos, era uma empresa muito maior, então a cabeça é outra. Sim. Então o grande desafio, acho que, independentemente, vai ser sempre lidar com gente, lidar com pessoas, lidar com choque cultural, lidar com choque intelectual, social, e inclusive de pessoa para pessoa, né? Então esse é o grande desafio que eu imagino, que a gente passou. E dentro dessa frente de pessoas, onde você sente que está hoje
a necessidade do líder de se atentar com quais fatos, com quais situações no mundo que, pegando um pouco o que a gente vivenciou, mas também trazendo ao momento atual que a gente está, não? Que aspecto você... O principal aspecto para mim é um líder que saiba conversar com a sua equipe e deixar a par e não prender. Eu acho que assim, a maioria dos líderes tem uma tendência, ou chefes ou líderes, né, tem uma tendência de querer filtrar muita coisa, segurar muita coisa para ele. Uhum. Eu acho que descentralizar a informação é a chave, né? Muito do que a gente vivenciou, você foi partilhando ali com a gente, mas muita coisa até num certo momento, por uma falta de tempo, por de repente uma questão de confidencialidade e tudo mais, existe essa tendência a segurar a informação, né? Mas eu acho que o principal aí está em tentar transpor isso, fazer com que a equipe se sinta parte da solução e não só de enfrentar os problemas, mas sim que o líder, o chefe, ele não vai ter sempre as respostas, todas as respostas, isso é impossível, né? Então, eu acho que a grande sacada nesses anos todos aí, sendo liderado ou sendo líder, Uhum. justamente foi isso. Eu, particularmente, aí falando de mim, sempre quis ter uma gestão que eu envolvesse muito o pessoal, independentemente da posição, que essa pessoa sentisse que ela teria liberdade absoluta em trazer possíveis soluções, né? Eu acho que criar esse ambiente que é uma coisa que eu tentei sempre fazer. Sim. Eu lembro muito da tua capacidade didática, não? Isso a mim me ajudava muito no início, desde aprender a língua portuguesa, aprender de ferramentas, de impostos, de formas de custeio, tanta coisa que a gente passou, talvez iniciando pela parte financeira, por ser minha área de origem, não? Comecei mais por aí, validando todo esse ecossistema financeiro mais aplicado aqui no Brasil. E depois passando por diversas áreas. E aí eu sempre destaquei, entre tantos atributos teus, essa capacidade de docência, não? Por você já ter sido professor de inglês, de poder ensinar. Acho isso muito valioso, porque a gente tinha pessoas que no contratábamos sempre perfis super senior, sino que trazíamos pessoas para desenvolver dentro da empresa en un proceso de crecimiento, ¿no? Eso, tus áreas sempre se destacaram por ser áreas que conseguían plantar essas sementes e ter essa característica, não? Como você mencionou aí, eu fui professor por bastante tempo. E, na verdade, eu acabei entrando na área de gestão porque um desses alunos me convidou. Na época, sabia nada. E, óbvio, eu corri atrás de algumas especializações aí. Até uma delas, você, inclusive, fez a mesma participação. E, para mim, qualquer ambiente relacional tem muito a ver com a sala de aula. Uhum. O aluno tendo aquele olhar de curiosidade, o líder ou o professor tendo aquela visão de querer trazer essa pessoa e orgulho e felicidade de que os alunos ou que os liderados evoluam, Sim. aprendam e repassem essa informação. Aquele ambiente escolar, é engraçado isso que você mencionou, porque isso é uma coisa que acho que naturalmente eu quis trazer para os meus liderados, Uhum. né? De fazer como se fosse realmente um ambiente de sala de aula. Que ali, hoje, naquele momento, eu estava sendo professor, eu estava professor, Sim. mas que em algum determinado momento os próprios alunos vinham a ter destaque e ter conhecimento mais do que eu próprio, né? Sim. Então isso é uma coisa que sempre me deixou muito feliz. Até hoje, com as pessoas que eu trabalho, independentemente se é CLT, se é PJ, ou seja, se
se é uma pessoa que está comigo ali de maneira direta ou se é um fornecedor. Sim. Eu acho que essa é a conduta que me facilita muito. Uma vez que a pessoa percebe que ela está ali desenvolvendo e aprendendo, ela começa também parece que entregar mais. Sim. Então, para mim, essa é a abordagem que eu entendo como mais interessante. Então, falamos do líder com foco nas pessoas, falamos desde esse aspecto de docência também, de plantar as sementes e preparar a terra para germinar essas pessoas que a gente quer ver se superar e como avançar na sua carreira. E outro ponto que me parece importante destaque é a importância do exemplo, né? Eu sinto que mesmo a gente ainda não sabendo tudo, acho que como qualquer líder inicialmente não tem já o playbook perfeito ou tem já essa segurança extrema na sua posição, a não ser que seja uma pessoa que já, talvez leva muitos anos na cadeira, mas mesmo assim hoje em dia com tanta disrupção, tanta inteligência artificial, coisa que a gente vive, é difícil se sentir assim, mas sinto que mesmo nos sentindo como work in progress, como que faltaba, algo que nunca negociamos foi tentar dar o exemplo, ¿no? Desde, lembro de, não sei, se tem que carregar caminhão, se tem que, na troca de sistema, estar fazendo inventário, na troca de RP, passamos por muita coisa que era tal vez fácil falar, não, pelo meu cargo, essa parte aqui não é comigo, não vou tocar, o time tem que operacionalizar e a gente nunca teve problema de arregaçar a manga e descer e ficar um pouco na lama também para entender, para ganhar a perspectiva de quem está do outro lado e de alguma forma dar o exemplo, não? Até, inclusive, as pessoas que nos lideravam na época, no segundo ciclo, também, desde o máximo CEO, estava fazendo inventário junto com a gente, então sinto que era uma força de cultura que falava mais alto às vezes que a missão, visão, valores que poderiam estar nas paredes. Eu sinto que um líder que não sabe, e isso é uma cobrança. Eu tive muito perto do pessoal de operação. Quando eu digo operação, é operação no sentido literal de carregar caminhão, de empilhadeira, enfim, esse pessoal que pega ali no pesado, na poeira, no suor. E quanto mais ele sente que você é acessível e que você sabe, por mais que você não tenha, de repente, uma habilidade. Você não é um operador de empilhadeira, Sim. mas você sabe minimamente os pontos importantes para aquela operação. Se você não carrega caminhão, mas se precisar você carrega, se ele sente que você está ali Sim. contigo, né? Não precisa ficar o dia inteiro ali e tal, mas que não seja aquela pessoa que tá te olhando lá do ar-condicionado, da salinha confortável e tudo mais, você traz esse cara para o teu lado. Sim. E o exemplo é esse de não só nessa atitude de fazer as coisas literalmente com as próprias mãos, mas o exemplo de justiça, exemplo de comportamento, horário, ou seja, clareza, transparência, de enfrentar, opa, errei. E isso é uma coisa que eu acho que é o ponto talvez mais forte, que é assumir o erro. Você como líder assumir um erro, fala, gente, eu sei que a gente combinou isso, eu estava errado, eu fui contra vocês, mas vamos voltar, vamos fazer. Isso é uma coisa que não diminui. Sim. Isso é uma coisa que os liderados falam, nossa, o cara admite o erro. Agradece, né? Exato. É meio contraintuitivo, Totalmente. como se mostrar vulnerável e em vez de ser fraqueza, ser um superpoder que te... Exato, porque fala, nossa, o cara teve humildade de voltar atrás. E assim, eu acho que tem uma romantização um pouco
do que é essa coisa do papel do líder ou do padrão líder. É aquele cara impecável, sisudo, fechado, que não erra, que... E a vida real nos mostra que é outra coisa. Sim. É uma relação de confiança, uma relação de construção, de respeito. É isso que no final do dia vai ter perpetuidade. É isso que vai ter trazer tranquilidade para a operação, para o dia a dia. Porque no final das contas, a gente literalmente passa mais tempo com um colega de trabalho no mundo corporativo normal do que com a própria família. Sim. E outro ponto que me parece importante, pelo menos eu praticava muito isso e senti que era importante a atenção no detalhe, não? Entender realmente o processo que você está gerindo ou liderando, não de forma superficial, mas de forma detalhada para ter a capacidade de formular perguntas mais assertivas, como falamos agora, não como o super-homem que tenha todas as respostas, mas sim com a responsabilidade de formular perguntas, as melhores perguntas possíveis para poder desatar alguns nós ou entender onde estão os gargalos, o que a gente pode fazer diferente. E aí, a veces también sentía como un conflicto o una falta de una interpretación diferente de confundir con microgerenciamiento, ¿sabe? Eso siempre fue un debate para mí en la mía práctica o día a día, de eu necesito entender o detalhe para sentir que faço bem meu trabalho, depois de poder perguntar melhor e de poder entender melhor, mas ao mesmo tempo como fazer isso sem que o time sinta que você está microgerenciando ou que está em um terreno onde você está cruzando um certo limite de ver o gestor como alguém que tem que estar sobrevoando por cima, que por momentos sí, você tem que estar em diferentes camadas, a veces você fica numa camada mais estratégica, mas se você tem um problema operativo real, a veces você tem que descer também na camada tática operacional para ajudar o time a resolver. Existe uma coisa que não lembro quem me ensinou, mas existe hoje em dia um preconceito, tal. Parece que estudar virou um problema, né? Sim. Tem muito guru que fala que não precisa fazer faculdade, tudo mais. Eu, particularmente, sendo netos de professores, e eu ter sido professor, ter muitos amigos professores, e acreditar muito na educação, eu acho isso uma bobagem. Estudar é essencial, independentemente se é na faculdade e tudo mais. Lifelong learning, não? O tempo inteiro, para mim. Mas existe hoje, que demonização das faculdades e tudo mais. Para mim isso é uma grande besteira. Existem pessoas boas e ruins e que abordam ou que te direcionam para coisas boas ou ruins. Eu acho que vai da pessoa ter um discernimento, entender o caminho que ela quer. Falando de microgerenciamento, numa dessas aulas ficou marcado para mim que tome cuidado com gente que delega para cima. Então, a primeira coisa é cuidar com ter esse olhar de falar, você está tentando entender e tentando ajudar e fazendo parte da solução, ou você está sendo um chefe, um operacional mais caro da empresa, né? Porque sei lá, de repente um CEO executando, e não é executar. Não, entender o processo de maneira que... O próprio Elon Musk, você vê ele que a vezes desce no fluxo, mas uma coisa é descer no fluxo, entender o gargalo, outra coisa é ficar apertando o botão e esperando. Exato. O principal de conhecer cada detalhe, eu particularmente não vejo nenhum problema. Eu acho que isso só agrega, não tem como isso diminuir. Obviamente que você tendo lá algumas horas, alguns minutos passando para
trazer para uma lente, isso não passa a ser interpretado como microgerenciamento, né? Quando você tem uma equipe abaixo de você, porque tem lá milhares de funcionários, não tem como você, obviamente, ir em cada detalhe minimamente, mas tendo essa cultura nos liderados, eu acho que aí está a solução, né? Mas cuidado com quem te delega para cima. Isso em todos os níveis. Eu vejo muita gente que acaba caindo no colo dele a liderança, e o maior problema é lidar com passar a informação, saber cobrar e não ir lá e falar assim, nossa, você não está conseguindo fazer, deixa aqui que eu faço. Claro. Isso é uma coisa muito comum. Sim. A paciência é tão pequena, a cobrança é tão grande, que a pessoa, em vez de atacar realmente o problema, que é, peraí, ensina de novo, esse cara de repente não aprende da mesma maneira que você ou do que o outro fulano. Então, Sí. em vez de lidar com isso, a pessoa vai lá e deixa que eu faço. E aí você está, nesse ato, você está automaticamente limitando a escalabilidade do negócio, porque aí você se transforma no gargalo. Tem uma entrevista de Steve Jobs que fala disso, fala, hoje eu percebo que uma coisa que eu faria diferente seria ver as pessoas no longo prazo e não só no curto prazo. E ele coloca exatamente esse exemplo, que a vezes ele perdia a paciência e ia a resolver, e depois ele percebeu que, olhando para o longo prazo, no início a dor é maior, porque você tem uma frustração de querer fazer rápido e você tem que dominar esse sentimento, mas depois a colheita desses frutos é muito maior, não? E aí você consegue que a empresa realmente leve a outra proporção, porque você não já se remove como gargalo do processo, né? Exato, exato. Sempre, de novo, né? A educação, o modelo, o exemplo, processo. Sim. E quando eu falo de processo, não é só aquele processo padrão industrial que eu respeito demais e aprendi demais. Eu sou da escola Kaizen, Sim. né? Daquela do PDCA, de fazer essa avaliação o tempo todo de processos. Sim. Mas assim, eu estou falando do processo, inclusive processo cognitivo, processo de formação de ideia, processo comunicativo. Tudo passa pela comunicação. Sim. Até o processo é muito fácil você desenhar, e o papel, e o Excel, Mas tem que ser legal. Exato. Sim. E propriamente para um engenheiro que tem, eu tenho vários amigos engenheiros que têm um raciocínio lógico absurdo, só que geralmente essas pessoas têm uma dificuldade enorme em ensinar. Sim. Enorme. A gente tem vários amigos em comum que vêm aqui na cabeça falando disso. São gênios, mas não conseguem articular isso de forma simples, para uma criança entender. Acho que é uma grande habilidade de você poder transformar o complexo no simples, né? Exato, exato. Aí que está a grande sacada. Um líder tem que saber se comunicar e saber... Isso é uma coisa interessante, porque a minha graduação é de letras, não tem nada a ver com gestão. Obviamente, eu corri atrás e fiz 4 especializações para poder, de repente, estar à altura de quem era ali meus pares e tudo mais, ou meus superiores. Mas a graduação me trouxe uma coisa de linguagem, e principalmente de clareza. conseguir switch, né? Conseguir trocar ali. Tô falando com a alta gestão, tô falando com gente de fora, tô falando com diferentes camadas. Agora tô falando com o pessoal mais simples, que de repente ali a formação acadêmica
seja bem curta, mas eu sempre senti que eu conseguia adequar essa fala muito rápido. É legal você trazer isso, porque eu por muito tempo senti que eu precisava falar difícil para para preencher meu cargo, né? Sempre pensando em essa erudição de, você vai nos MBAs e tem termos mais complexos, então vou falar esse termo porque isso vai mostrar de que eu acedi a um conhecimento, sei lá. E aí, durante a carreira, eu senti que é o contrário, que isso que estavam falando agora, ¿no? Que no final é como ir até lá, você ter a capacidade sim de entender um nível de complexidade maior, mas depois traduzir isso para, dependendo do interlocutor, como você falou, estou falando com o conselho, com o diretório, com o CEO, com o acionista, com meus pares, com subordinados de determinados níveis mais operacionais, mais... Justamente ontem a gente falava do filósofo Clóvis de Barros. Sim. Esse, para mim, é um dos caras mais geniais que eu já vi em tudo que eu já vi. Porque é um cara que consegue trazer temas super complexos, Sim. temas super, assim, que você realmente tem que ter uma dimensão e um conhecimento cultural, histórico, tudo mais muito grande. E ele traduz isso de uma maneira muito, muito simples. Sim. E isso é muito complexo fazer, né? Se proteger como uma capa da erudição, como você diz, é muito fácil, muito simples, mas é ineficiente e no longo prazo isso não se sustenta. Agora, outro ponto que vem na minha cabeça, falando de tua formação em letras e linguagem, que eu sinto que é um grande ponto de fricção nas empresas, inclusive estou percebendo isso em um cliente que eu estou atendendo agora, que é a narrativa, não? A forma que as pessoas têm de falar. Então vem muito o ponto de não estabelecer compromissos claros, que é, eu vou tentar fazer, ou eu vou fazer, mas não fala quando. Então fica como essa coisa de vou tentar me comprometer, mas ao mesmo tempo não me comprometer, porque isso me dá uma segurança de que não tenho uma linha de um deadline, uma cobrança específica e posso ter essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo o sistema se compromete, porque você não tem como coordenar as ações de forma eficiente, não? E eu sinto que isso não é tão... Não vem já do berço, algumas pessoas têm um pouco mais esse comportamento, mas eu sinto que são menos, não sei como é tua visão disso nas organizações, se você sente que isso aqui... Quando a gente fala de produtos, fica claríssimo isso, né? Porque você tem uma linha de produção e essa linha de produção, ela é literalmente cronometrável, a escola aí das indústrias e tudo mais. Você literalmente cronometra cada... Tempos de movimento. Exato. Quando a gente traz isso para serviços, e aí eu falo porque hoje eu trabalho com programas educacionais, eventos no agronegócio. Então, eu migro da área industrial para uma área totalmente de serviços, apesar de, obviamente, nunca uma empresa, uma indústria tem muito serviço agregado, né? Sim. Mas puramente de serviços. Hoje eu trabalho nesse ramo e aí é muito mais difícil ainda. Por quê? Porque é uma esteira que não é física, não? Uma esteira... Você está vendendo uma ideia, Sim. literalmente. E nossos programas são programas fora do país. Então, você está lidando com expectativas que o cliente nem sabe que ele tinha, né? Com detalhes, com touching points ali que ele nem imagina que ele vai ter, mas com certeza ele pode reclamar. Então, é falando da entrega. Sim. Mas falando de montar, antes disso, a gente tem o briefing
de cada projeto a gente tem o brief. E assim, entender as perguntas certas, que é o papel mais difícil daquele que está fornecendo, e documentar isso de alguma maneira para te falar, olha, não, mas eu falei aquilo e... Ou seja, quanto mais você conseguir procedimentar e trazer para um mundo mais... aí não tem como. Aí o fio de bigode não funciona muito bem quando... Eu brinco o seguinte, quando a criança tem olhos verdes, lá, bonita, saudável, todo mundo quer ser pai, né? Quando tá ali com algum problema, com um comportamento complicado, é difícil. Sim. Difícil, ninguém quer assumir. Então, assim, quando a gente tem um documento no qual a gente consegue retornar para ele e falar, ó, peraí, né? É isso aqui. Então, traduzir isso de maneira mais palpável possível é a única solução que eu vejo. Sim. Serviços, o setor de serviços é muito mais complicado nesse aspecto. Sí, mas yo siento que ahí falta como que a escola da vida no nos ensina esa parte da narrativa. De falar, olha, eu necesito ser mais claro para poder ganhar mais confiança. Porque no final, a mí me transmite confiança. Se eu estou com uma pessoa que me fala, eu vou fazer isso em tal data, como que já me transmite uma segurança diferente da pessoa que fica enrolando ou no estabelece compromisos claros. Ya me cria uma camada de julgamento de, não sei se essa pessoa é confiável, não? Ou será que vai me entregar ou não? E são pequenos detalhes que não sempre são tão óbvios no mundo corporativo. Não. E independe do tamanho. Lógico, empresas maiores têm uma cultura mais arraigada desse... né, a palavra deadline. Uhum. E geralmente... Sim, tem áreas que talvez estão mais acostumadas a trabalhar. TI, tecnologia, de sprints, gestão ágil, mas não é o normal. Você vai falar com qualquer área que envolva outros pontos que influenciam nesse deadline. Uhum. Então, é difícil você mapear tudo certinho. Ah, não, é porque eu precisava disso, daquilo. É coisa que tem que ensinar. Sim. E mesmo ensinando, você pode ter lá BPMs, você pode ter processos bonitos, encadernados, com uma capa dura e tudo mais, mas se não for ali no dia a dia, partindo da liderança, e principalmente liderança, como você falou de exemplo, Sim. cumprir deadline também. Sim. E cobrar deadline. E se aquele deadline não for cumprido, alguma coisa tem que acontecer. Sim. E não necessariamente uma punição, mas pelo menos uma revisão desse SLA, ou desse deadline, ou principal, alinhamento de expectativas, né? Qual que é a expectativa que o cliente tem? Eu estou falando de cliente interno, externo, mas quais as perspectivas? E assim, tá bom, para isso acontecer, eu preciso também disso. Claro. Porque às vezes uma área que tem uma complexidade maior e tudo mais, ela é punida porque, olha, não está cumprindo, todo mundo está cumprindo, essa área não está cumprindo. Geralmente o natural é cair de pedrada em cima dessa área ou dessa pessoa, em vez de trazer, gente, peraí, vamos parar aqui, vamos observar o que está acontecendo aqui. É como, aí, de novo, a escola Toyota. Uhum. Literalmente, uma pessoa que está ali fazendo uma faxina, visualiza um problema na linha de produção, ela tem um botão sem cordinha que ela para tudo. Tem a habilidade de parar tudo. Exato. E outra armadilha que eu caí durante esse processo de aprender a liderar, que não termina nunca, não? É permanente, foi de focar muito na meta e não tanto no processo que leva a meta, não? Ou seja, de achar que porque você estabeleceu a meta, já fez.
de alguma forma, o trabalho, de definir o objetivo, que é uma parte, mas não prestar ali atenção a como desenhar o processo ou como focar no processo de forma tal que a meta tenha essa coerência ou consiga ser atingida. Como que a meta é um norte que te guia, mas no final o que para mim fez muita diferença foi o foco no processo, no desenho, no redesenho. Muitas vezes o processo ficou aí desenhado por alguém que já não está mais na empresa e todo mundo segue porque sempre foi assim, e não ter essa capacidade de questionar o processo. E mesmo as reuniões, muitas vezes me deparaba con reuniones muy ineficientes de estar focado, no atingimos a meta, por iba y volte, por eso, y pocas veces veía pessoas que realmente iban a causa raíz de falar, olha, aquí tenemos que, vamos a diseñar un proceso, un fluxo de valor, vamos a entender dónde están los gargalos que fizeram a gente se distanciar da meta, y vamos a focar en resolver un gargalo por semana, foco total en ese, vamos a focar esa semana en ese gargalo, la próxima en ese aí. E isso tem avanços muito maiores. No começo, talvez parece que a reunião vai ir a um pace menor, ou que o ritmo parece ir mais devagar. Mas, por outro lado, às vezes tem reuniões que parecem muito dinâmicas de conversas que você não está atacando a raiz e é uma falsa sensação de que você está fazendo alguma coisa, mas na verdade não está avançando a realmente eliminar essa causa raiz, esse gargalo. O principal é criar esse ambiente para que as pessoas tenham essa mentalidade. Sim. Quando a gente cria uma meta, eu enxergo que uma meta é, sim, uma ideia do que a gente precisa fazer, então trazer para um número redondo aquilo. Mas isso no Excel, no Word, isso é fácil de fazer e muitas vezes é quase que a pessoa pega algum benchmark de inflação, que o concorrente cresceu X%, então acho que a gente também tem. E muitas vezes isso é um erro muito grande. Eu enxergo que o potencial que uma pessoa tem, e isso a gente tem inúmeros exemplos, é quase que infinito. E dentro de resolução de problemas, o grande desafio não está em resolver o problema, porque os problemas já aconteceram um monte de vezes, problemas principalmente de fabricação, de processo, isso sempre aconteceu. A grande chave realmente está em criar esse ambiente para que as pessoas abordem qualquer situação com naturalidade e com vontade. Pessoal, quem está com dificuldade é o Ernesto agora. As pessoas dificilmente têm esse olhar antes. Sim. Ou de proteger a outra área. Cara, tá acontecendo isso aqui, mas cuidado, hein? Eu acho que pode dar algum problema maior, porque eu tô enxergando que isso está acontecendo. Você tá atento a isso? Sim. Tanto essa pessoa ter essa liberdade para falar, quanto essa outra pessoa que está recebendo esse feedback ter a grandeza, não é nem a grandeza, mas ter a naturalidade, eu acho, Sim. Ter esse costume de, obrigado, cara, não tava vendo não. Então, como criar esse que é o grande desafio, né? E aí entra outra característica importante do líder e das pessoas que eu considero talentos, de ter essa visão sistêmica. E sinto que você tinha muito isso, de às vezes estar disposto a sacrificar o resultado da própria área em prol de um resultado maior, que era, olha, temos que entender o mapa de forma mais completa, ver a interdependência das áreas, até onde uma área realmente pode avançar a uma determinada velocidade e qual é a área que está sendo o gargalo, onde está a parte da engrenagem que está mais devagar e talvez temos que fazer uma força-tarefa de focar aí, porque vamos a ir tan rápido quanto o menor pace que temos no time, não? Cada área não pode ir sozinha na sua velocidade. E isso sinto que era uma habilidade, um músculo como organização que
quando a gente exercitou, nos deu muita força, muita vantagem competitiva de focar as cabeças da liderança em resolver um problema de uma área e não cada um no seu quadrado, só trabalhando para ser o indicador. Né? Esse próprio formato da departamentalização, Já, claro, já cria um pouco isso. cria. O comercial vende, a indústria só fabrica, né? A pessoa fala, não, eu fabriquei. Claro. Aí, do outro lado, não, mas eu vendi. Vocês que não... São formas de simplificar que às vezes complicam. No final do dia, toda empresa vai sofrer, resumindo, né? Todo mundo quer crescer, quer ganhar mais. Todo mundo. Nunca vi um organograma com o cliente dentro do organograma, por exemplo, não? Que você sempre pensa nos organogramas e falo, tem que ter uma forma de mudar essa... Já ficou obsoleto o organograma do jeito que está, de que toda a sequência, a cascata de cadeia de mando. E acá, coloca o cliente no meio e vê o impacto que tem cada fluxo, cada processo no cliente. Acho que por aí está. Claro, tem que ter a departamentalização, porque uma pessoa precisa assinar o balanço. Sim. Uma pessoa vai lá falar com o cliente. Coloca um mínimo de ordem, sim. Mas o fato de que a pessoa se concentre especificamente nas tarefas delas, sem entender o que ela faz e como isso impacta num todo. Dando um exemplo prático, quando a gente tem um departamento comercial que traz um SKU adicional para a linha de produção, isso é um custo absurdo. Sim. Fornecedor, setup de máquina, ter a curva de aprendizado do próprio pessoal de operação, o pessoal da logística vai ter que achar um lugar para armazenar. Então, esse entendimento que eu acho que de repente, na cabeça de um CEO ou de uma liderança um pouco mais, que tenha passado por vários departamentos, isso é claro. Mas para uma pessoa que vivencia só um departamento, isso não é que ele faz por mal, é que ele não conhece realmente o impacto que ele está causando. Sim. E se não tiver um freio, um filtro muito grande, isso pode desorganizar a empresa como um todo. Sim, mas acho que temos como que reformular um pouco esse conceito de inteligência nas organizações. Sinto que mudou muito, assim, de como percebemos a inteligência ou as características do líder. E hoje eu ponderaria muito essa visão sistêmica, essa empatia de entender o outro, se colocar nos sapatos do outro, de realmente estar disposto a ajudar de forma genuína a favor do objetivo em comum. São coisas que a gente não aprende tanto, talvez, na escola. Algumas pessoas podem ter um pouco isso se praticaram esportes coletivos ou pelo seu contexto de como cresceram, trazem isso um pouco com eles, não? Mas não é o que eu mais vejo nas organizações também. E aí eu tô falando de dono de empresa, de C-suite, tô falando de nível, né, top-down mesmo. Sim. É uma coisa que tem que partir lá de cima. Sim. Isso não se cria naturalmente. Você pode ter peças ali que influenciam, mas isso não é uma coisa puxada de cima para baixo. Você pode ter alguns lampejos ali, mas uma cultura realmente que tenha isso no seu DNA, isso tem que vir de cima para baixo. Então, assim, primeira coisa é ter essa consciência de que a inteligência, o que é inteligência? Uhum. O que é uma habilidade efetivamente? Porque é muita coisa que talvez algumas pessoas tinham o seu lugar garantido ali porque ela tinha uma habilidade com planilhas, com não sei o quê. Isso, num prompt bem feito, hoje em dia leva segundos, literalmente. Os agentes, aí tem... Você sabe muito bem que eu trabalhei, até hoje, de vez em quando faço alguns trabalhos de tradução. Eu trabalhei como tradutor e hoje em dia ainda tem muita ineficiência, mas já existem muitas ferramentas de tradução Sim. que
Já tem os AirPods que vêm com tradução simultânea, são coisas que vão... É uma questão de tempo. Sim. É uma questão de tempo para, de repente, internet ter um delay ali e tal, mas resolvendo esse tipo de problema estrutural, Sim. e aí, né? Qual que é a vantagem competitiva que você está criando? No mundo corporativo, e aí você fala de linguagem, para mim, uma das coisas que mais me ajudou e ajuda até hoje é realmente o conhecimento de línguas. Sim. E isso nunca vai mudar, eu acho, porque aí é o relacionamento interpessoal. Sim. Isso a inteligência artificial nunca vai tirar, né? Agora, falando de inteligência e me colocando um pouco mais filosófico, que uma linha que acho que transmite esse podcast também, uma mistura aí de filosofia com pragmatismo e prática. Eu sinto que hoje, para mim, a inteligência, te comentava ontem isso, mudou muito, não? Antes era como entender o jogo corporativo, avançar, como você está em um videogame, como vai mudando das telas, ¿no? De cómo va superando cada desafío, qué habilidades tem que adquirir, cómo pasar a tela mais rápido possível. Lembro uma vez que eu fui na PUC, na Universidade Católica, aqui a dar uma palestra para os alunos e contava um pouco o preço que eu paguei por me tornar CEO tão novo, não? Com 28. E um me perguntou o que ele pode fazer para chegar antes. Que eu indicava para ele para chegar antes de 28. E eu ia com uma conversa justamente de transmitir o preço que eu paguei e de que talvez levem a vida em um tempo diferente, ou ter essa consciência, não? Dos tempos e queimar etapas antes do momento certo de cada um. Mas eu sinto que depois de um tempo, agora com uma perspectiva já com quase 44 anos e 3 filhos, e ter passado por isso, sinto que a inteligência hoje para mim passa por ter a capacidade de desenhar a vida que eu quero viver, e ter essa habilidade, não? De acertar ou escolher adequadamente o diseño de vida que eu quero e não me deixar levar tanto por padrões socialmente aceitos ou do mundo externo, e meio que ligar o foda-se nesse sentido. Essa é a vida que eu quero, com isso para mim está de bom tamanho, e ter a capacidade de executar isso, não? E de poder realizar essa vida que eu quero, que é um pouco a etapa que eu estou agora, de momento sonhado, que eu trabalho maiormente de forma remota, tenho esse contato com a natureza aqui na minha casa, onde a gente está gravando, sentir que não acordo com um nó no estômago para ver que leão tem que matar já no dia, sino que consigo ser dono da minha agenda. Isso não me tira que tenho uma agenda intensa, a intensidade para mim sempre foi um ponto importante, mas poder ir logrando isso. Só que o preço que eu pago hoje é um preço da incerteza, por momentos de ter várias fontes de renda variáveis, não é tanto uma renda fixa como o salário, então tem trade-offs que você tem que conciliar. Não sei. Mas me faz sentido. Em outro momento era o mundo corporativo, me dava a certeza do fluxo financeiro, Sim. mas me limitava muito nessa capacidade, por exemplo, para realmente desenhar o dia que eu queria. Eu era meio que refém de uma agenda que a empresa te leva para isso, não? A cenourinha, você não é você que... Quando você entra no mundo corporativo, a cenourinha ali, né? Aquela imagem da cenourinha na frente te motivando, é uma cenourinha que eu acho que é mental. No final do dia, não é um chefe, o dono da empresa, que coloca uma cenourinha ali. Essa cenourinha, tem a cenourinha que tá ali, mas a cenourinha, ela é mental. E eu acho que você tem que entender se essa cenourinha ali realmente continua sendo atraente ou é atraente até uma certa etapa da vida. Você falou um ponto crítico dos 40 anos. Sim. Eu tomei
a decisão de... Mudei de área algumas vezes. E há 40 anos foi crucial, assim. Eu, com 40 anos, não tinha filho. Sempre quis ter filho. Graças a Deus, temos aí a Clarinha hoje, super... Estou na melhor fase da minha vida. Do ponto de vista profissional, se você for trazer o kit corporativo, um salário, um status, um carro, A vaga de estacionamento, sabe? tem cada coisa. Hoje eu penso e falo umas bobeiras assim, né? Que na verdade, quem criou isso aí eu não sei, mas eu acho A sala que você pega. a sala maior, com uma cadeira melhor, enfim, todas essas coisas e vão criando, e a própria sociedade, porque é o Ernesto da empresa X, né? Não é o Ernesto Maceiras, pai dos 3 filhos. Não, é o Ernesto da tal empresa. Sim. E isso, vocês que são mais jovens vão entender que quando vocês forem demitidos, do nada, do dia para a noite, assim, você fala, nossa, mas eu achei que eu estava indo tão bem, porque a comunicação muitas vezes não é muito bem... Não acontece muito bem, a pessoa tem uma surpresa ali, ela vai ver que tudo muda. Então, assim, a cenourinha mental que ela coloca ali é dela no final do dia. Sim. Ou seja, você cria essa cenoura. Peraí, a cenoura continua sendo atraente aqui ou eu tenho outras oportunidades? Isso aqui que você tem a felicidade de fazer hoje não é para todo mundo, né? Existe hoje o mercado da informação, do infoproduto e tudo mais, e ela não é para todo mundo, até porque tem várias habilidades que você precisa criar para isso, mas o mundo corporativo, ele também não vai deixar de existir agora. Cabe a você ver até quando que essa cenourinha é atraente para você, para os projetos que você tem de vida. Sim. Que é muito rápido para chegar e passar 20, 30, 40, 50 anos. Sim. E você tá ali velho, ganha uma plaquinha de uma empresa. Tem aí a plaquinha. Anciano. Né? Você ganha a plaquinha, que num determinado momento, quando você recebe, você sente ali uma alegria e tudo mais. Mas isso é uma peça. Sim. Tem que entender isso. Sim. Tem que entender isso. Quando a pessoa tem essa tranquilidade de entender que ela é uma peça, até mesmo ela, quando tem um feedback, um problema e tudo mais, e ele passa a entender que não é pessoal. Muitas vezes a pessoa acha que não, é que pegam no meu pé, é comigo o problema. Na verdade não é, a questão é que você é uma peça. Quando você está no... Não tem como falar isso de maneira bonita. Numa empresa, você é uma peça. Sim. Imprescindível, que isso a vezes a gente não entende, não? O cemitério está cheio de Mas prescindíveis. para esse aluno da PUC aí, se estiver ouvindo a gente, se lembrar, que se identificar, abre um CNPJ, você vira CEO da sua própria empresa amanhã. Né? A questão não é a posição. Dinheiro é importante. A gente precisa ter fontes, não, para que você consiga os outros projetos da Visa, viajar, enfim, precisa. Mas Estamos num sistema capitalista e também eu sinto que é uma forma simbólica de reconhecer se você está adicionando valor no mundo. Se você está adicionando valor, de alguma forma o dinheiro deveria chegar. Tem que desenvolver algumas habilidades, saber vender, saber algumas habilidades básicas, não? Mas... não, senão o pessoal acha que fica tudo solto e tudo mais, né? Não sou contra o crescimento corporativo, são escolhas. No, sí, también deixar claro, ¿no? Para mí son fases, mundo corporativo fue una escuela impresionante y siento que todos precisan pasar por eso y tem pessoas que a gente está falando, no tem por qué resolver con todo mundo, tem pessoas que trabalham das 8 às 5, das 9 às 6 e depois siguen sua vida felizes e equilibrados, mas sinto que
a mí me está dando, yo siento que estoy aprendiendo en esa etapa como pocas veces na minha carreira, a intensidade e a curto espaço com o qual estou desenvolvendo habilidades totalmente diferentes, porque agora eu preciso saberme vender, que antes minha venda era meu trabalho diário, as reuniões que eu liderava, negociava salário uma vez por ano, mas não tinha essa coisa de fazer uma proposta, entender as dores do cliente para vender da melhor forma. Sí, prestava muita atenção ao cliente que eu tinha na frente, seja meu chefe, meu próprio time, eu olhava isso como cliente para satisfazer eles ao máximo, mas não tinha essa habilidade de venda desenvolvida. Fora o resto de você construir um RP para você, abrir uma empresa, faturar, automatizar processos para que tudo flua de forma rápida, eficiente. Agora fazer o podcast, entender como setar a câmera, o microfone, o quadro, a imagem. Muita coisa que no, na época no estaba valorizando durante un proceso, y ese fin de semana que fui para acampar con las crianças y hice un detox digital sin celular, pegué un papel o caneta y comencé a listar. Falei, cara, a ver cómo que fue ese último tiempo, cuántos desafíos que yo enfrenté y cuántas habilidades que yo pasé, porque estaba como en una armadilha de que, como no estaba más no cargo executivo, parece como que você estivesse fazendo menos, tal vez. E na verdade senti que fiz muito mais do que... Colocar as coisas no papel parece antigo, mas porque hoje tem várias ferramentas, aplicativos aí que você organiza tua agenda, teu dia a dia e tal, e dá uma sensação. Tem algo pro cérebro que escrever à mão ainda faz... A mim, me funciona, faz diferença. Faz bastante sentido isso. E nessa vivência corporativa, o principal, talvez a principal algema, no meu caso, que eu quebrei, foi justamente de ser tão atarefado, ter tanta coisa para pensar, que no final eu não sabia, eu simplesmente entrava ali naquele redemoinho e ia resolvendo problemas, né? Ia resolvendo coisas sem ter realmente uma linha de propósito. Fora o dinheiro ou coisas materiais que de repente você vai comprando, não via nada numa crescente. Assim como você disse, eu sou um professor, geralmente um professor é um eterno aprendiz, porque ele precisa reciclar teu conhecimento ali para que você consiga passar coisas que continuam sendo interessantes, né? Uhum. E quando você perde essa referência de que, nossa, não estou aprendendo nada de novo, isso acaba em algum momento te frustrando. Eu vejo colegas assim que têm 40 anos no mesmo segmento, na mesma empresa, e que eu acho que se tirar aquilo ali da pessoa de um dia para a noite, ela tem um colapso. Sim. Né? Fala-se muito em resiliência, mas eu vejo que as pessoas se preocupam um pouco com aquilo que ela tem e que de um dia para a noite pode não ter mais nada. Uhum. É uma mudança de estratégia numa empresa, uma mudança tributária, a gente nunca sabe o que vai... O Brasil... Especialmente o Brasil. Na escolha... Então, do dia para a noite, um negócio pode se tornar inviável. Sim. Então, esse plano B, C, D, ou uma nova linha de se acabasse isso aqui, o que eu poderia fazer? Sim. Até por segurança mesmo. Essas pessoas têm essa preocupação com dinheiro, e eu acho super válido ter com a família e tudo mais, de prover. Tá, hoje eu faço isso, tenho isso, mas que outras habilidades e isso é uma coisa que eu sempre busquei, de ter mais de uma habilidade. Sim. Por isso que até você disse aí, que eu passei por diversos departamentos, você tem muito disso.
Sim, você sinto que resume muito bem uma habilidade que eu acho que nos caracteriza, que é a capacidade de adaptação à mudança, né? Hoje, se eu, agora que os dois somos pais, se eu tivesse que escolher uma habilidade para meus filhos, provavelmente seria essa, ¿no? De cómo ter essa capacidade. Até se a gente analisa na história das espécies, quais sobreviveram, bem essa característica, e hoje em dia, especialmente na era que a gente está vivenciando agora, de tanta disrupção, é o que vem na minha cabeça, porque sinceramente, eu pensando como pai, a vezes nos filhos, de querer que eles escolham de forma segura e previsível a carreira, o que eles vão fazer, um pouco com essa preocupação de financeira que a gente tem. Hoje mudou muito minha forma de pensar. Ou seja, sinceramente falar, as carreiras tradicionais, que normalmente era o Porto Seguro, que a gente, como pais, todo mundo tentava orientar o filho para isso. Não sinto, sinceramente, que seja uma escolha segura mais, porque esses dias eu tive que fazer um contrato e eu não contratei um advogado. Eu fui no chat GPT e me deu um bom resultado. Não quer dizer que tenha algum ponto que ainda se precise um advogado, se eu tiver um processo judicial, coisas assim, mas já o volume de trabalho e essa grande certeza que existia em quanto a ter o trabalho e cobrar um valor razoável por isso, já não, eu não sinto mais essa segurança. E, por exemplo, essas habilidades de você navegar entre um mundo físico e digital, ver de cómo crear tu marca pessoal, cómo desenvolver habilidades y se tornar referencia en determinados asuntos y conseguir replicar ese conocimiento. Eu acho que son cosas que van ganhando uma outra proporção e colocam no mapa um território, não sei, totalmente diferente, né? É, A gente chama difícil, é difícil, né? Sempre é muito difícil e que a gente quer o melhor para as nossas crianças aí e tal. O que eu tento é fazer com que elas sejam o mais independente possível. Autonomia. Mesmo com 2 anos e 4 meses aí, autonomia para cair, se levantar, entender, de repente fazer, simular, fazer a própria comidinha. Eu acho que isso vai ensinando a ser independente, autonomia e independência. Uma pessoa autônoma e independente, ela vê que ela, obviamente, eu acho que ela vê o potencial em si e também valoriza o outro. Uhum. A partir desse olhar, eu imagino que ela vai poder fazer escolhas mais coerentes para que ela tenha uma vida mais feliz. Porque isso treina o ouvido, isso treina o olhar. Então, quando ela ouve, ela entende, ela interpreta, e a gente tenta muito essa questão da empatia. Cada vez mais vai ter mais gente, Uhum. mais disputa, menos recursos, mais inteligência artificial. A inteligência artificial, ela veio para revolucionar e ficar E para melhorar nossa vida no final, né? demais, demais. Muita coisa manual que as pessoas precisavam fazer e permite ter tempo para outras coisas. Não tem como ficar fora disso e aprender sobre isso, falando tanto como pai, como profissional, de que isso veio para ficar e isso veio para revolucionar mesmo, né? E tomar muito cuidado. Acho que o grande desafio com as crianças é elas terem discernimento. Uhum. A gente nasce num mundo sem internet, sem essa confusão que é, e a gente hoje tem dificuldade de filtrar o que é relevante, o que é certo, o que é errado. Imagina essas pessoas, essas crianças que nascem com isso inseridas. Sim, sim, tem muita infoxicação, não sei, é muita informação demais, demais. Eu sinto que não tenho a capacidade de absorver
todos os estímulos que as redes sociais me apresentam, e todo mundo querendo ter atenção, e se você foca nisso, entra num túnel de tempo que quando você quer ver, passou 2 horas e você se perdeu navegando de uma proposta de valor para outra. Aparecem ads para te vender coisas, frase para aqui, para lá. E isso é um remendo do mundo corporativo, né? Também. Porque se você traz o mundo corporativo, quando você vem para casa para de repente passar um tempo de qualidade com a família, com as crianças que ficaram ali o dia inteiro sem te ver, Aí você traz o mundo corporativo com você, né? ou você pega e começa a ver rede social e tudo mais. Eu não sou nada contra a rede social e tudo mais, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Muitas vezes a pessoa está na academia mais preocupada em postar coisa do que fazer realmente o exercício. Sim. Então, tem muito dessa falta de equilíbrio hoje, né? Sim. E para ir fechando, eu sinto que preciso te agradecer, não só pelo momento de conversa que a gente teve, mas por tudo que você tem significado até agora, né? Desde que esse acolhimento inicial, que me emociona de falar, porque realmente eu cheguei com muita ambição, com muita vontade de fazer acontecer, mas depois quando chegava na minha casa era me, myself and I, né? Era tipo, aí, sozinho no apartamento, que você me ajudou a escolher, supermercado fica aqui, tem que ter em conta isso, aquilo. E isso para mim ficou gravado, não? E depois, durante o processo, para mim foi um alicerce importante sempre ter alguém que eu confiasse, que não tem medo de me falar quando errava, que errava muitas vezes, com 28 anos, impossível ter a capacidade de enxergar a complexidade do sistema que a gente liderou por tanto tempo. E isso me ajudou muito. E hoje, como pai, até também me ajuda de ter a capacidade de nortear meus filhos, de estar aí, de sentir que eles não se sintam sozinhos, não? Acho que isso é um grande ponto que não é fácil de achar hoje, porque naquela época tem pessoas que podiam se aproximar de mim por interesse, não, por normal. Acho que faz parte da regra do jogo corporativo, mas sentir essa vontade genuína de ajudar, de não pedir nada em troca, de navegar por tanto desafio, de ter a capacidade de caminhar essa curva, não? Porque todo isso que a gente fala de adaptabilidade, por que eu sinto que é difícil exercitar esse músculo? Porque se eu grafico isso, quando você muda no início, a curva desce, porque você sente uma fricção, uma dor de perdi meus superpoderes, já aquilo que me dava um senso de identidade, de confiança, agora não tem mais, eu começo mais de baixo, só que depois a curva volta a subir, e tem esses momentos de queda e de subida, só que quando você olha com perspectiva, essas quedas que parecem tão grandes no início, quando você olha a gráfica de longe, são pequenos vales, assim, que depois você sube e chega muito mais alto que talvez alguém que não se animou ou não se expôs a esses desafios, não? Então tudo isso para mim tem um valor muito grande e é muito simbólico fazer esse podcast contigo porque me traz todas essas lembranças, essa gratidão, mesmo a gente não se fala a todo momento, mas parece que a gente se falasse. Vem muitas memórias muito frescas, ¿no? De todo que a gente vivenciou e entrar em um fluxo de uma conversa que não... Uma premissa desse podcast realmente é conversar com pessoas que me dá vontade de ter uma conversa mesmo estando a câmera gravando, não? É uma conversa que eu estou curtindo e vivenciando com todo o meu ser, não? Então te dar muito
muito agradecimento, que é algo que a gente às vezes não para, ou assume que a pessoa vai sentir que o outro sente gratidão, mas é importante verbalizar isso, colocar em palavras. Realmente foi um bloco na minha vida muito forte, que depois será comigo e tem muita coisa que ninguém vai fazer por você, mas ter esse sentimento que tem alguém aí, se você se sente sozinho, se você sente que errou, se você sente que às vezes não enxerga a luz no fim do túnel, como tantas vezes a gente passou em tanto desafío na empresa, puta, não sei como resolver, estou quebrando a cabeça aqui na sala, sozinho, no quadro, para ver como resolver isso, que conversa que eu preciso ter, como ler esse sistema tão complexo que é uma empresa de comunicação, de pessoas, processos, e saber que existe essa pessoa do outro lado, para mim foi muito importante. Não, a gente não sabe, a gente não escolhe que seus amigos... Quando você conhece uma pessoa, né? Que aquele cara... E a gente tem um amigo em comum, o Soleil também, tem outro, o Zé, por exemplo. São pessoas assim que a gente não escolhe ser amigo, mas de repente você vê, passou a vida inteira ali com eles e tudo mais. Então tem coisa de bater o santo mesmo. E na época que você vem pro Brasil, você era nada, né? Não era CEO, enfim, nada. A gente ali era dois caras Tentando fazer o melhor, e começando. disposto a aprender. Exato. A gente começando, e que, na verdade, as ideias, no final do dia, e o Santos bateram ali. De formas diferentes, nós somos bem diferentes. Sim. E somos complementares em muitos aspectos, mas o principal é o jeito como enxerga a vida e respeita um ao outro. Eu acho que o principal está aí. Ajudar, essa é uma natureza minha, provavelmente ensinada pela minha mãe, principalmente, pelo meu pai, que são pessoas muito altruístas, assim. E com certeza isso é uma coisa que me influencia bastante. Mas eu sou feliz dessa amizade durar tanto tempo, né, e seguir. Feliz pelas suas decisões, dessa coragem que você teve, que não é fácil você largar o kit corporativo para enfrentar novos desafios. E fico feliz porque é uma decisão certa. Vai dar certo, tá dando certo, né? Tem muita coisa que está se abrindo. Sim. E fico feliz justamente porque eu sei que isso vai lá na frente, depois daqui a uns 15 anos que a gente conversar de novo, fazer um outro podcast, nossa, como evoluiu. Sim. E enfim, eu que agradeço aí da oportunidade e continuamos a evolução aí. Isso aí, E o caminho. como eu grafico muitas vezes, para mim é como essa ponte Indiana Jones, que só depois que você dá o passo, a ponte aparece. Eu sinto muito isso nessa etapa, que preciso dar o passo, e a ponte simboliza essa necessidade de ter as coisas certas, previsíveis, e a vezes você tem que chegar perto da beira para ver que existe um caminho e uma ponte que não é tão fácil de enxergar, ¿no? Então, vamos ver escena próximos capítulos, mas sei que sí tengo uma forte convicção de que para mí foi a decisão certa, e vem toda uma nova etapa de desaprender para aprender, que acho que não tem fim. Mas novamente, muito obrigado, e se sentem que parte ou todo do que a gente conversou faz sentido para pessoas que vocês conhecem, compartilhem, e de alguma forma sintam-se responsáveis por que as mensagens cheguem para as pessoas certas. É um projeto que a gente faz com muito carinho para poder plantar a semente para o crescimento, permitir que outras pessoas possam crescer. Sou um apaixonado pelo crescimento humano. Para mim foi o vetor que guiou minha vida e continua guiando minha vida.
E se alguma frase, alguma ideia ficou ressoando na cabeça de vocês, vale compartilhar. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Obrigado.